Após alguns dias de quarentena, eu sentia que a minha família e o condomínio se tornaram instituições muito importantes na minha vida. Muitos vizinhos já me ligavam pedindo orientações sobre a quarentena e até mesmo os meus primos que me procuraram pelo grupo da família para contar sobre suas dificuldades nesse período. Eu sentia que tinha amadurecido bastante, conversava com minha namorada já falando em um compromisso sério e, quem sabe, até mesmo em casamento. Em meus escritos publicados, passei a dar alguns conselhos também sobre a melhor forma de encarar a quarentena, com alguns exercícios de meditação e pensamentos positivos. Alguns até me chamavam de mestre, mas no fundo eu sabia que ainda não estava tão preparado. Muita coisa ainda deveria viver e aprender, e principalmente aprender a me comprometer mais comigo mesmo e com as minhas questões pessoais. Já íamos para a terceira semana de quarentena e muitas coisas minhas, tanto de trabalho como pessoais, estavam literalmente paradas. E com isso, os recursos estavam se esgotando. Eu precisava fazer alguns contatos importantes, liberar um outro imóvel que tínhamos para alugar e comprar alguns equipamentos. E para isso eu teria que sair de casa. Confesso que senti um certo receio. Eu não estava exatamente em um grupo de risco, mas era uma pandemia. Ficar em casa era o mais sensato a fazer, com certeza. Mas se eu não resolvesse essas coisas, também não conseguiria fazer mais nada. Não pagaria as contas, não me alimentaria, não trabalharia direito. Instaurou-se a dúvida em minha cabeça. Seria mais seguro permanecer em casa, tranquilo, e tentando fazer o máximo de economia. Mas sair era importante naquele momento, e eu até poderia levar algum mantimento para os meus pais e dar um alô, pelo menos, para minha namorada. Estava claramente em conflito e com dúvidas que me martelavam a cabeça. Tinha que fazer uma escolha, mas não estava certo do que fazer. Aquilo me envolvia. Passei algum tempo assim, sem decidir. Tinha medo de arriscar, pois não seria muito politicamente correto depois de tudo que eu havia dito às pessoas. Poderia, inclusive, pensar em trabalhar em casa com várias outras alternativas que se apresentavam. Percebi também que já começava a aparecer alguma flexibilização nos pensamentos das autoridades sobre o rigor da quarentena. Mas também ninguém tinha certeza de nada. Pensei, considerei muitas opções, conversei com algumas pessoas, mas finalmente percebi que era eu mesmo que tinha que tomar a decisão. Afinal, a chave da minha casa estava nas minhas mãos e eu era responsável por mim. Sem mais pensar, separei uma roupa que ainda não havia usado nesses dias, deixei uma sandália do lado de fora da porta, uma garrafinha de álcool atrás da porta para que na volta eu nem entrasse em casa com aquela roupa e sapatos. Peguei a chave do carro e fui à luta. Já havia carros e alguns ônibus circulando, mas sem muito movimento. Me vi do lado de fora do prédio com uma sensação de que tinha conseguido uma vitória e dei um grito dentro do carro como se tivesse conquistado alguma coisa importante. Seria uma viagem curta, pois planejei tudo o que tinha que fazer e também a casa dos meus pais, apesar de ser do outro lado da cidade, não me tomaria muito tempo e seria tudo resolvido com certa rapidez. Resolvi, comprei, vendi e conquistei o que precisava, tudo em poucas horas. Ainda dirigindo, liguei para a namorada e disse algumas coisas até mais calorosas para ela. Me sentia como um atleta. Porém, com a distração, quase sofri uma batida de outro carro que virava numa curva muito aberta. Dei um grito com o motorista e houve até uma discussão bem acirrada quando eu saí do carro e fui em sua direção. Aquilo já iria se tornar uma briga feia quando passou na hora um veículo da polícia que parou e conciliou os ânimos e nos mandou para casa. Não antes de nos comprometermos a preencher alguns formulários pela internet.
para mais tarde, talvez, respondermos a algum questionamento judicial. Aquilo me preocupou. Voltei para casa pensativo. Era preciso usar mais o meu lado racional para resolver as questões. Preenchi os formulários, consegui logo depois também confirmar o novo contrato de aluguel do imóvel da família e até feito alguns acordos formais com clientes. Isso me tranquilizou bastante. Retomei a minha quarentena mais equilibrado, percebendo onde eu havia errado e também as coisas que seriam justas para reivindicar. Pensei nas contas do prédio, na organização das minhas próprias contas e percebi que era hora de deixar um pouco de lado aquele furor emocional para poder agir com imparcialidade nas decisões que ainda precisava tomar. Fiz um bom resumo do trabalho que iria apresentar aos clientes, o que inclusive me trouxe uma oportunidade de realizar uma consultoria que me ajudou bastante financeiramente. Foi justamente num desses dias de organização da minha papelada e durante a elaboração de uma complicada planilha de trabalho que a namorada ligou, ainda animada com nossa última conversa no carro. Eu disse a ela que o momento era inapropriado para conversarmos, pois não deveria ter a minha concentração desviada da planilha. Mas que mais tarde, em outro momento, ou talvez outro dia, eu ligaria para ela para conversarmos. Acho que ela não ficou feliz, passou dias depois sem me ligar ou atender os meus telefonemas. Mas era isso que precisava ser feito naquela hora. Os dias se passavam e a luta mundial contra o maldito vírus não estava com boa tendência para os seres humanos, que ainda morriam em grande número. Aquilo me deixava muito preocupado. E mais ainda, quando me via meio perdido nos meus conceitos e como o meu caminho de desenvolvimento pessoal estava seguindo. Fiz um retrospecto do que já vivera até aqui e de quanto já tinha evoluído nas minhas atitudes. Mas vi também que ainda faltava muito a compreender, principalmente todo aquele sofrimento da humanidade. Eu senti uma imensa vontade de ficar sozinho, meditando sobre tudo, buscando minha luz interior, minha força espiritual, para entender e superar as aflições que chegavam ao meu coração. Eu queria conhecer a mim mesmo mais profundamente. Foi um período um tanto crítico com relação ao meu namoro. Eu pouco ligava, e quando ela o fazia, eu dizia que precisava de um pouco de tempo para entender todos os meus processos internos. Ela dizia que me amava, que precisava de mim, mas eu acreditava que eu precisava mais encontrar a minha inteireza para poder compartilhar com ela. E que ela deveria fazer o mesmo, para que pudéssemos, como dois inteiros, compartilharmos uma vida feliz e em paz. Não foi uma fase que eu possa dizer que nos entendemos muito bem, mas estava convicto de que precisava encontrar a minha verdade interior. A quarentena até me favoreceu viver essa fase de isolamento voluntário e de vez em quando eu compartilhava algumas das minhas descobertas, até orientando algumas pessoas da família e amigos. Crescer dói. Nunca poderia me imaginar vivendo uma situação dessas. Uma pandemia de um vírus desconhecido, sem sair de casa, vendo o mundo inteiro parado, bolsas caindo, economias afundando e as pessoas em distanciamento social. Estávamos vivendo realmente uma mudança radical.